nomes mais conhecidos do jornalismo de celebridades no Brasil. Ele tem mais de 5 décadas de carreira, já foi ator, crítico, colunista e apresentador. Um comunicador que marcou época, mas que também se reinventa. Seja muito bem-vindo, meu amigo Leão. Minha linda Rosinha, prazer enorme estar aqui com você. A gente se conhece, acho que de quando foi lançada a dupla Rosa e Rosinha, né? E é um querido, e foi meu vizinho, minha vizinha. E antes de iniciarmos o nosso programa, eu quero pedir para você se inscrever, dar um like, seguir lá, faz um comentário, que isso é muito importante para nós. Não é, Leão? É sim, para a continuidade do programa é importante são os likes, né? Maravilha, obrigado. Olha, pois é, eu ainda sou tudo isso, né? Porque a gente, quando você é ator, você nunca deixa de ser ator. Eu estou agora em cartaz com uma peça no Teatro Maria della Costa, e chama Confusões Italiana. Continuo fazendo televisão, continuo escrevendo, continuo fazendo tudo. Sabe o que acontece? Eu lembro que eu fui assistir uma peça com você na época a Roberta Close. Nossa, isso foi faz tempo, hein, Leão? 1999. Nossa. Ela estava naquele auge que ela tinha feito a revista. Aquilo. Foi ótimo. Deu muito trabalho. Pessoa difícil. Imagina. Mas logo depois ela foi substituída pela Elke. E aí ficamos 1 ano e pouco, 1 ano e meio em cartaz com a peça depois. Sem ela. Era lá no hotel, lá no... Não, foi no Teatro Itália a gente fez. Aí depois a gente... depois viajou pelo Brasil, a gente fez muito tempo. E essa agora tá no Maria della Costa. Todos os sábados às 18 sábados às 20 horas e domingo às 18. Eu quero agradecer porque, gente, o Leão... se desdobra. Ele fica ao vivo, fica gravando na Rede TV hoje, né? Você tá com... TV Fama, você faz né, o TV Fama. Hoje, que eu estou aqui gravando com você, eu faço o Luciano Gimenez, o Super Pop. Mas o TV Fama é todas as noites, às 9h30, né? E estou lá há 2 anos já, estou adorando fazer, eu, Nelson e a Flavinha, né? Flávia Noronha. Então tá muito bom. Você começou sua trajetória no teatro. Depois você migrou para a área de comunicação. Assim. Foi mais ou menos assim. No ano que eu comecei no teatro, foi há 52 anos atrás, foi 1973. Né? Eu comecei no teatro em maio, minha estreia foi dia 5 de maio, e a minha mãe achava que a profissão não era bacana, que naquela época tinha um preconceito enorme. Ela dizia assim, tá bom, faz o seu teatro, mas e trabalho? E aí, como meu pai era jornalista, meu irmão era jornalista, eu detestava o jornalismo. Eu achava que... Já tem 2 ali? E eles faziam jornalismo político. E eu achava que jornalismo era aquilo. Só aquilo, né? Entendeu? Era aquela discussão política, direita, esquerda, exatamente como é hoje. Só que hoje é um pouco diferente, né? Que a direita virou bandida, né? Virou uma coisa assim que não dá para você respeitar, né? E antes era uma direita que discutia, era uma direita mais inteligente e tal, né? Sempre foi a direita, mas era. E a esquerda sempre foi a nossa opção, da família inteira e tal. Mas eu via aquelas discussões acaloradas sobre política e tal, e eu não entendia muito aquilo, e desde criança, né? E eu tinha um problema, olha que coisa engraçada, filho de jornalista, irmão de jornalista, hoje sou jornalista, mas eu tenho até hoje problema com a tinta do jornal. Aquele cheiro da tinta do jornal me... É alérgico? Sou alérgico. Então, eu passava mal. Então eu via sempre meu pai botava os jornais em cima da mesa, aquela coisa, e lia, abria o jornal, aquilo me dava uma agonia. Então eu pensava, nunca vou ser jornalista. Vou mexer com isso. Só que a minha mãe insistia, né? Ela achava que eu tinha que trabalhar. E como eu comecei a fazer comunicações, porque eu queria fazer teatro e tal, mas eu queria me formar, eu queria fazer uma faculdade. E aí eu entrei na faculdade de comunicações, não tinha teatro, tinha televisão, então eu falei, vou fazer rádio. Você fez aonde? Fiz na FAAP. E aí meu irmão, que era jornalista, um dia foi em casa, ele já estava casado, ele foi almoçar com a minha mãe,
E aí ele falou assim, se ele quer trabalhar, tem aqui uma vaga de repórter nesse jornal que eu colaboro. E jogou um cartão assim. Eu, na hora, puxei o cartão, enquanto eles conversavam ainda, eu puxei o cartão, saí, fui até o bairro de Pinheiros, onde era a redação do jornal. Cheguei lá e falei assim, aqui que estão precisando de um repórter? Aí o rapaz falou, sim, um senhor, né, que era o chefe de redação. Aí ele falou, mas você é jornalista? Eu falei, estou estudando para isso. Aí ele falou, então vai lá e me... como é que ele falou? Cozinha essa matéria. Cozinha? Aí eu falei, se o senhor me explicar o que é cozinha, ele falou, pô, você não quer ser jornalista? Você tem que saber isso. É uma expressão aí eu deles. Falei, mas se o senhor me explicar, eu Fica vou... mais. Ele falou, bom, essa matéria tem 80 linhas, eu quero que você deixe com 20, porque só cabe 20 linhas na página. O diagramador já seria fez a página. Um resumo. Então eu quero que você... Tá, mas tem que manter a essência. Eu digo, entendi. Sentei e fiquei assim. Eu não sabia datilografia, na época era datilografia. Aí fiquei assim com o dedinho. Aí uma voz lá atrás, na redação, falou assim, jura que você vai ficar só com o dedinho no teclado e essa outra mão em cima do joelho? Eu olhei assim para trás e até hoje, no computador, eu sou assim também. Sou miliógrafo, né? Como a gente fala, né? E aí entreguei a matéria e ele falou, parabéns. Você disse que não sabia o que era cozinhar a matéria, mas está perfeita. Aí você pode começar segunda-feira? E foi assim que eu comecei, no mesmo ano que eu comecei no teatro. Eu comecei na companhia Cacilda Becker, que aliás agora o neto da Cacilda me procurou esses dias. Olha que bacana. Que ele está querendo fazer, e com razão, né? Ele disse assim, tem especial de Ney Matogrosso, tem documentário sobre Ney Matogrosso, sobre Cazuza, sobre Elis, sobre todo mundo que foi importante para a nossa cultura, e não tem sobre a Cacilda, né? Então ele queria que eu ajudasse a elaborar isso. Falar com uma dessas produtoras de documentários, com a Globoplay, sei lá, para poder fazer um documentário sobre a Cacilda. Eu achei maravilhoso. Sobre a Cleide também, a Cleide Ácones, né, que era irmã da Cacilda. Foram dois baluartes, ícones, né, do teatro brasileiro, assim como Sérgio Cardoso, que também merecia, Valmor Chagas, né, todos aqueles grandes nomes, né, Paulo Otran, Tônia. E então estamos vendo isso agora. Mas eles... E aí eu comecei em 73, tanto no jornalismo quanto no teatro. Coincidiu. Então eu estou fazendo agora 52 anos de carreiras, né? Tanto no jornalismo como no teatro. As duas carreiras. Exatamente. E aí eu acho que o apresentador foi meio que uma fusão do ator. É isso que eu ia falar. O lado teatral te influenciou nessa formação da comunicação? Com certeza, acho que muito, né? Porque essa desinibição, né? Porque eu sei que eu sou tímido até hoje, mas essa desinibição no vídeo e tal, hoje eu estou em casa, tanto no palco quanto na televisão. Claro que dá nervoso ainda, aquela coisa toda, mas isso eu consegui através do teatro, né? E a coisa da informação, né, foi através do jornalismo, claro, o jeito, saber entrevistar, essa coisa toda eu aprendi no teatro, como jornalista. Fazendo essa... Acho que a junção dos dois é que virou apresentador. Né? Você foi o primeiro, assim, jornalista a falar sobre celebridade com seriedade. Sim. No mundo de hoje, com todo mundo tem opinião nas redes sociais, como que fica isso? Como que você vê isso? Então, quando eu comecei, por acaso, muita gente pergunta, quem começou antes? Nós começamos os três ao mesmo tempo. Eu, Nelson Rubens e a Sônia Abrão. Ela no NP, Notícias Populares, lembra? Tinha o Agora, né? Tinha bastante... eu comecei na Folha da Tarde, que depois virou Agora, né? E o Nelson Rubens começou na Última Hora, que era do Samuel Weiner, mas que aí passou o Gibaum, passou a dirigir e tal, e ele começou nessa época. Então começamos os três no mesmo ano, no mesmo tempo, a fazer fofoca e tal. E rapidamente a gente foi levado para as rádios e para a televisão, né? Porque a coisa da fofoca sempre vendeu. Contagia todo mundo. Contagia e tal. Então, não podemos dizer assim, esse começou antes. Os três começamos ao mesmo tempo. E, aliás, o Gibaum
antes de lançar o Nelson, que era secretário dele, ele tentou comigo. Mas ele achou que eu era muito sério, que eu era muito crítico, e mais crítico do que colunista. E aí falou, não, mas eu vou botar o meu secretário, e botou o Nelson para fazer. Então, foi bem paralelo mesmo, assim, que a gente começou. Aí o Carlos Brickman me levou para a Folha da Tarde. Então, os três deram certo, cada um à sua maneira. Uma das coisas que me perguntavam muito era assim, vocês são concorrentes, vocês isso aqui. E a gente sempre foi amigo, né, os três. E, na verdade, cada um tem um jeito de fazer fofoca. Tá aí até hoje, né? A Sônia do jeito Cada um com dela, seu estilo. o Nelson do jeito... Agora estamos juntos no TV Fama, e o Nelson, e é uma delícia e tal. Sempre, muitas histórias, cada um tem muita história para contar e tal. É muito legal isso. E agora você está falando das redes sociais. Eu acho que todo mundo tem, né? Opina, tem opinião. Todo mundo opina. E acha que sabe tudo, né? E todo mundo acha que pode informar, né? E informação é uma coisa que tem a ver com o jornalismo. E fontes, né? Tem fontes e tal, você tem que ter uma seriedade, um respeito. Então, o que está acontecendo hoje, mais além, quer dizer, tem a fake news, que é uma coisa horrível, mas além disso, há um comércio nessa área que eu acho nojento e que se mistura, que as pessoas acham que é uma coisa de jornalista. Então, tem pseudo-jornalista hoje cobrando, pegando informação de prostituta que paga para poder acabar com o casamento, tem de enfermeira inescrupulosa que dá informação sobre o paciente e pseudo-jornalista, eu adoro insistir nessa coisa do pseudo-jornalista, falso jornalista, que compra essas informações e chantageia pessoas. Olha, tem quem pague para fazer e tem quem cobre para fazer também. Só tem quem pague porque tem quem compra. Sim. Né? É que nem a questão das drogas, é a mesma coisa. Né? Então, só tem... Está corrompido. Está corrompido. E é isso que é muito sério, eu acho. Né? Eu acho que ter gente nova, isso tudo é válido, é bacana, desde que seja jornalista. E tem a seriedade no que vai falar na informação. Né? Então, hoje virou uma coisa... Um balaio de gato. Inclusive, eu soube aí de um jornalista que agora virou poderoso através dos jogos, essas coisas aí de tigrinhos, não sei o quê, e que fica dominando, de certa forma, querendo dominar o mercado e demitindo gente para botar a gente dele no lugar, sabe, essas coisas. Nossa. Então isso é muito triste, é muito pesado. Desumano, mesmo, na verdade. Desumano e descredibiliza a profissão de jornalista. Então eu luto muito por isso, né? Agora eu tenho a impressão que a gente vai participar, eu vou participar eu vou participar junto com outros jornalistas e outros influenciadores do Rio to See, que acho que é o maior evento que existe de comunicação no Brasil. Então vai ser agora dia 31 de maio, lá no Rio de Janeiro, e eu imagino que o tema vai ser mais ou menos esse. Então, essa questão das fake news, essa questão das compras de informação, que são coisas muito sérias, né? Então, e que estão aí. E a gente batalha tanto, né, pela credibilidade da profissão de jornalista, né? Então, isso precisa acabar, precisa ter algum tipo de controle, porque senão... Mas será que consegue com essa internet tão liberada assim? Então, esse é o problema, né? Eu acho que tem gente que acha que a internet é uma terra de ninguém, mas é preciso... Ter controle, né? Ter controle. Regras. E isso não é punições, censura, hein, gente? Mas é muito diferente. Uma coisa é censura, outra coisa é responsabilidade da informação. Né? Eu acho que o que a gente precisa é ter responsabilidade na informação. E isso passa não só por nós, jornalistas, mas principalmente pelos donos da comunicação e pelas pessoas que abrem espaços na comunicação, na mídia em geral, né? Eu acho que tem que ter uma responsabilidade, uma responsabilização do que se fala, né?
porque senão... Hoje, praticamente, a internet substituiu as revistas, né? Porque a revista tinha um papel importante. Importantíssimo. Vocês tinham as colunas, da Tititi, tinha um monte de revista, Contigo, né? eu fui editor da Contigo um ano, tive coluna tanto na Contigo quanto na Tititi durante anos, né? Mas é isso, e eu mesmo levei alguns processos e tal, sempre... acho que Isso na época da revista já? Dos jornais e da revista. E da televisão, né? Eu tive, mais por causa da televisão, né? Eu tive 6 processos. Na carreira toda? Quase nada, quase né, nada. Desses 6 processos, eu venci 3, um foi anulado e 2 eu perdi, mas por questões absurdas, assim, tipo... ele falou que eu fiquei mais velha e tal, entrou com processo e ganhou porque era da Globo, sabe essas coisas assim? Então, e tinha um advogado picareta lá no Rio de Janeiro que, na verdade, todos esses processos que eu tive foi por conta dele. Ele tinha um escritório que ficava gravando os programas só de televisão. Só para isso. E aí fazia esse alarme. Era muito engraçado, porque acabava a audiência, não tinha decisão nenhuma. Ele abria a porta da audiência, assim, já tinha todas as revistas famosas, os jornais esperando, e ele falava assim, venci mais uma. Aí as pessoas vinham para mim, você perdeu? Eu digo, não. Não sei, ele está falando que ele venceu, não sei como é que ele sabe que ele venceu. E no fim, algumas vezes ele vencia mesmo, porque era uma coisa meio esquisita ali. Diferente. Diferente, né? Então... Na sua carreira, assim, alguma peça de teatro marcou mais para você? Porque você fez várias, né? Fiz. Alguma que te marcou mais? A Comédia do Além, que a gente ficou muito tempo em cartaz, que eu fazia um anjo que vinha à Terra para levar um sujeito que morreu, mas ele não sabia que ele tinha morrido, ele não acreditava. Então era uma comédia divertidíssima. Fiz Vivo Cordão Encarnado em 79, 80, que foi maravilhosa. É uma grande comédia nordestina, do Luiz Marinho, e foi muito bem dirigida, tal. E eu fazia um papel feminino, eu fazia Maria não enjeita, aquela que gosta de ensinar o que é bom a menino novo, não sabe? E ela era realmente uma sensação, assim. Eu fiquei acho que quase 2 anos com essa peça em cartaz. Era do Teatro Senarte, que não existe mais, mas foi muito legal, marcou muito a minha vida, assim. Até porque era um personagem feminino, e o diretor disse para mim assim, a Yolanda Cardoso tinha feito na montagem do Rio de Janeiro, que depois veio rapidamente para São Paulo, ficou muito pouco. Tinha a El, que lançou a Tânia Alves, a Elba Ramalho, lançou todas elas no mercado aí, né? E a El que fazia também e tal. E a Yolanda Cardoso fazia esse papel que eu fiz aqui. Eu nunca quis ver a versão da Yolanda, e graças a Deus... Para fazer do seu jeito. Exatamente, porque eu queria fazer... Senão acaba influenciando e até copiando um pouco, né? E o diretor disse assim para mim, você vai fazer Maria não enjeita, mas se no dia da estreia, no ensaio geral, eu achar que está travesti, eu paro a peça, não estreia. Ele falava assim, eu quero uma mulher, eu quero que as pessoas vejam uma mulher, porque a personagem é uma mulher. Eu acho interessante ter a coisa de um homem fazendo, mas eu quero que seja uma mulher. E penei muito, evidentemente. Para achar o caminho, né? Para achar o caminho e tal. Mas quando estreou, era o terceiro papel da peça. Na verdade, tinha um casal protagonista e era o terceiro papel da peça. Eu lembro que o Campelo Neto, que era um grande cenógrafo da época, era cenógrafo da TV Tupi e tal, ele foi assistir e ele era nordestino, ele era de Recife. E aí ele foi assistir e ele falou assim... Você é a pastora da minha infância, que eu via no tablado lá ele falava assim, você é nordestino? Eu falei, não. Ele falou, é impressionante, porque você pegou a coisa do nordestino, o sotaque e o jeito, né? A vivência da pastora nordestina e tal. E eu não tinha noção, quando eles me chamaram para o papel, era assim, olha, sabe aquilo que o Chacrinha faz lá? São as chacretes, são as pastoras que ele via no Recife, quando ele era criança, em cima do tablado. E aí eu falei, isso. E aí eu fui pesquisar
fui entender, e aí percebi que o Chacrinha, né, era nordestino, e ele falou, só que lá era uma coisa assim, sem glamour, as meninas eram meninas muito pobres, levantavam a saia para mostrar periquita para os filhos de coronel, para os Você coronéis e imagina tal, como né? era o negócio. E aqui o Chacrinha estilizou isso, né? Por isso que ele é gênio da comunicação e tal, né? A buzina que ele ia nas meninas, assim, era, na verdade, aquele galho de árvore pintado que eles usavam, né? Que o mestre de cerimônias lá usava no pastoril, né? Que era o velho, como é que chama? Faceta, tinham vários, né? E cada um tinha um nome e tal. E o Chacrinha se inspirou nesses mestres de cerimônias. E criou assim, aquilo tudo, né? Criou aquilo tudo. Então, aí eu fui entender, foi maravilhoso, porque eu fui entender do lado da comunicação, da televisão e tal, e entendi a essência da coisa lá. E realmente fui muito feliz. Ficamos 2 anos fazendo essa peça, era um sucesso absoluto. E meu personagem era uma alegria, né? A gente saía dançando no final do espetáculo para a rua, e pessoas que iam passando na calçada começavam a dançar com a gente. Terminava o espetáculo na rua. Tinha um conjunto, um trio nordestino que tocava, chamava Trio Nortista. Eles iam junto com a gente. Fazia uma trilha com você. E iam dançando na rua, e aí o espetáculo acabava na rua e virava uma grande festa. Diferente, hein? Bem diferente. Foi muito legal. Adoraria rever hoje o Vivo Cordão Encarnado. Encarnado, você sabe que é o vermelho, Certo. E o outro era o azul, né? Então era uma disputa entre o azul e o vermelho, e o velho ficava no meio, e eu era a Diana do pastoril. Pastoril é isso. E eram meninas com as sainhas curtinhas, dançando e tal, e cantando essas músicas todas que são típicas do pastoril, né? E era lindo o espetáculo. É que esse folclore que influenciou lá o Bumba lá da Amazonas? Ah, não. É outra coisa, outra né? coisa. Que lá é o vermelho, o pastoril azul. é muito, acho que do Nordeste. Nordeste mesmo, né? E o Luiz Marinho são era folclores autor, diferentes, né? Ele era um autor nordestino. E o Luiz Mendonça tinha dirigido a primeira montagem no Rio, com a Ilvaninho, que era a esposa dele e tal, e com essas atrizes, a Tânia Alves, a Elba Ramalho, a Elke e tal. Aí quando veio para São Paulo, ficou acho que 1 mês em cartaz só aqui em São Paulo e foi embora. O teatro que hoje é o Bibi Ferreira era o Aplicado na época. E eu, por acaso, eu trabalhei nesse teatro, inaugurei esse teatro, que hoje é o Bibi Ferreira, com uma peça infantil, o Camomila Super Pirata, que também foi muito importante na minha vida, foi onde eu ganhei dinheiro com teatro. Então eu comprei uma Kombi para poder levar, porque na época, eu era bem novo, eu fazia festas em mansões, em casa de gente rica, eu tinha um contrato com um buffet, que era, acho que o único buffet que tinha em São Paulo na época, que era o buffet Abelha, da Dona Sara. E ela falava assim, eu conheci ela na televisão, no programa da Clarice Amaral. E ela dizia assim, vou deixar o senhor rico, senhor Lobo. O senhor divulga meu buffet, eu divulgo o seu trabalho. E ela dizia que tinha deixado o Roberto Carlos rico assim, que ele fazia os shows nas festas dela e tal. E aí, realmente, ela me ajudou muito. Aí eu fazia muita festa, todo fim de semana tinha festa. Olha que loucura. Por causa disso, eu conheci o Gugu. E você ia fazer o que na festa, por exemplo? Então, eu ia vestido de Homem-Aranha, eu ia vestido de Capitão América. O que precisasse. De Pato Donald, de Mickey, do que precisasse. Aí você conheceu o Gugu numa dessas festas. Então, e numa dessas festas, tinha uma agência em São Paulo, que eu gosto sempre de lembrar, era em São Caetano do Sul. E era da Tirani, que era uma senhorinha, era muito uma festa conhecida, infantil, uma agência infantil. Ela lançou, só para vocês terem ideia, Gugu, Polegar, Patotinha, Adriane Galisteu, Eliana, Angélica, todo saiu esse tudo povo, Rodrigo Faro, Danton Mello, Celton Mello, olha quantos talentos saíram dessa agência da Tirani. E eram todos menininhos, eu conheci todos eles menininhos, inclusive a Angélica eu conheci com 3 anos de idade. Aí quando ela tinha feito o programa de Chacrinha, ela tinha feito só o programa de Chacrinha, uma participação, ficou muito conhecida, ela começou a fazer muitos comerciais e tal.
E a Tirani, eu tinha um programa infantil na TV Gazeta, chamava Capitão Arco-Íris. E o primeiro era uma novelinha, foi onde eu estreiei na televisão, porque eles me viram no teatro, e aí me chamaram para fazer. O diretor Loriberto Rosa, que já se foi, ele me viu no teatro com o meu grupo, fazendo infantil, aí falou, quero que vocês façam a minha novelinha, chamava Vila Arco-Íris. Olha que louco. Tinha nada a ver com gay, nada disso. E já era arco-íris. Já era arco-íris. E eu era o verde do arco-íris, que aí sim já tinha uma conotação de defender a natureza, essa coisa. Era o personagem assim meio... Já voltado para isso. Ecologista e tal. E aí... eu fazia... E aí acabou a novelinha, virou um programa com crianças. E aí a Tirani mandava essas crianças para o programa, entendeu? Passaram tudo. E eu passei para a produção, então eu escolhi as crianças que iam fazer, eu ensinava as crianças a falarem no ar e tal. E tinha muitos problemas com as mães naquela época e tal. Mas foi muito legal. E aí, num determinado momento, eu fazia essas festas, né? Nas mansões aí de São Paulo e tal. E um dia eu tinha 2 festas no mesmo dia. E aí eu liguei para a Tirani e falei, preciso de um rapaz para me substituir. Aí ela falou, tem um rapaz que tem até o teu corpo, mais ou menos a tua altura, tudo. Eu acho que a tua roupa vai servir nele. E aí era para fazer um Papai Noel dançando discoteque. Olha que coisa de época, né? Anos 70, 80, né? E aí ela me mandou o Augusto Liberato. E ela falou, só que ele vai querer fazer a sua próxima peça no teatro. E aí ele fez a festa, eu fiz a outra festa, fui com a minha Kombi até a festa que ele estava, na porta lá, paguei ele como cheque, na época era cheque, paguei o cheque assim na Kombi mesmo para ele, e ele encostou assim na Kombi e falou, só que a Tirani deve ter te falado que eu quero fazer da sua peça, tal, sua próxima peça. Falei, sim, já está no elenco, eu falei para ele. Nós vamos começar a ensaiar tal dia, tal. E aí ele começou a frequentar a minha casa para ensaiar a peça. Ficamos muito amigos, para a vida, né? E aí, num determinado momento, quando estava quase para estrear a peça, a Dona Maria do Céu me liga, mãe do Gugu, e fala assim, olha, senhor Lobo, infelizmente o meu filho não vai mais poder fazer o seu teatro, porque meu filho agora está numa empresa que quer dedicação total a ele, a empresa. Então ele tem que estar 12 horas a serviço da empresa. E eu disse, tá bom, então vou ter que substituí-lo e tal. Aí ensaiei mais um pouco, a peça acabou não estreando. Teve um problema lá de teatro e tal, acabamos não estreando. Era Romão e Julinha. Eu fazia o rei, ele fazia o ministro, o Gugu. Então ficamos muito próximos assim. Aí a gente se perdeu de vista um tempinho, porque ele estava nessa empresa, ele tinha dedicação total e tal. Aí eu fui trabalhar numa boate, onde eu levava artistas para a noite, assim. Então eu levei Regina Duarte, Ney Matogrosso, Clodovil, Rubens de Falco, Zezé Mota, Diniz Fati, eu levei o mundo lá. Até Fred Mercury teve lá e eu recebi nessa boate, chamava HS Homo Sapiens. E ficava na Marquês de Itu, embaixo do prédio que eu morava, com os meus pais. E eu fui convidado assim no elevador para trabalhar nessa boate. Tá? E eu levava. E quando a Elis Regina, que era muito minha amiga, quis ir à boate, eu falei, Elis, você vai lá? Ela falou, gente, diz que as bichas me amam, eu quero ir. E tal. Aí eu fui buscá-la na casa dela com os donos da boate. A sorte foi essa. Quando chegou lá na porta, isso foi no domingo à noite, o último dia do Saudades do Brasil, o penúltimo show dela. E aí nós saímos, fomos jantar, onde é hoje o Sexab. Restaurante ali em frente ao Teatro Sérgio Cardoso, no Bexiga. Quando nós chegamos lá, jantamos, ela pediu que queria ir na boate. Eu soube que você trabalha nessa boate, que você leva os artistas, eu quero ir. Agora que o show acabou, não sei o que, eu estou de folga. Então, quando é? Eu falei, quinta-feira o show. Você vai? Vou. Ainda eu lembro que eu sentei numa mesa comprida, assim, eles juntaram várias mesas, e estava o Rogério, irmão da Elisa, aqui, ela aqui, o João Marcelo, que era pequenininho, tinha 10 anos, ele lembra disso, ele dormiu, e aí a cabeça dele no colo da mãe e os pezinhos no meu colo.
Aí eu falei para ela, Elise, você vai mesmo? Ela fez assim na minha cabeça, até hoje eu lembro. Ô, bichinho, quando eu falo que eu vou, sou uma mulher de palavra. E tá, jantamos, ficou tudo acertado. O Rogério falou, ela é maluca, hein? Ela é maluca. E não sei o que, minha irmã é maluca. Eu fui ligando para ele até a quinta-feira, estava tudo certo. Quando eu cheguei na quinta-feira para buscá-la, ela deu um toque. Se o meu Gurgel estiver na porta, é porque eu estou em casa. Cheguei lá, a minha casa fica em cima de umas palafitas, ela falou, lá na Serra da Cantareira. Você vai lá me buscar? Vou. Quando chegou lá, estava o Gurgel na porta, o César embaixo tratando dos cachorros, que era o canil embaixo da casa, na palafita. Assim, ela falou, não tem campainha, você bate na porta, bate palma. Eu bati. Quando a moça veio atender, a funcionária falou assim, quem quer falar com a dona Elise? Eu falei, Leão Lobo. Lá dentro ela começou a gritar, eu não vou nem morta. Quem falou pra essa bicha que eu estava em casa? Quando ela falou isso, porque a gente era amigo, assim, de eu ficar no camarim com ela antes do show. Polaridade, né? Quando ia começar o show, ela põe uma cadeirinha para eu ficar assistindo o show e tal. Então aquilo me chocou de uma forma que eu abri o portão, falei, ela vai dizer na minha cara que ela não vai. E desci, né, porque o jeito que ela falou bicha, assim, era como se fosse uma pessoa estranha. Eu não era nem pelo bicha. Não, era a forma que foi. Foi a forma. A colocação, né? Exato. E aí eu falei, não é um jeito de tratar uma amiga. E aí eu desci com tudo. Quando eu desci, quem abre a porta? O João Marcelo. Aí quando eu olhei para a carinha dele, ele falou assim, minha mãe não tá, Lobo. Eu vi que ele estava mentindo, que alguém mandou ele mentir. Então, eu olhei para ele e falei, não vou chamar a mãe dele de mentirosa na frente dele. E parei assim, fiquei na porta. Aí vem o César, lá de baixo, o que é? O que está acontecendo? Ô, Lobo, puxa, a Elise teve que ir para o Rio, infelizmente. Eu ouvindo ela gritar lá dentro. Aí porque ela continuou gritando, entendeu? E eu fiz assim, ele veio me abraçar, eu empurrei o braço dele e falei, César, e saí chorando, fui embora. A sorte é que os donos da boate estavam comigo, porque eu não dirijo, eles foram com o carro deles. E eles viram o que aconteceu, ouviram tudo. Tal. Então não precisei nem explicar. Aí quando chegou na boate, eu falei, você quer que eu suba? Tinham 1.700 pessoas para ver. Aí eu falei, você quer que eu suba no palco e explique? Não. Todo mundo sabe que ela é maluca, que ela é assim, pessoal. Vamos buscar uma cantora que precise ganhar um cachê bacana. Já que tem bastante público, fomos num barzinho na Martins Fontes, chamamos uma cantora que eu nunca mais vi na vida, mas que tinha ficado minha amiga nessa noite, chamada Eliana Estevão, que mora na Itália até hoje. Ela foi com Toquinho para a Itália e ficou lá, fez carreira lá. É uma atriz, uma cantora maravilhosa. Falei atriz, né? Cantora. Uma cantora incrível. E aí ela fez um show só com músicas do Gonzaguinha. E eu lembro que ela tinha paixão por Gonzaguinha. E ela foi super aplaudida, foi um sucesso e tal. Aí o pessoal, você é melhor que ela, gritava, não sei o quê. Tá, muito temperamental, né? Ela tinha fama de temperamental, né, Elise? E aí ela passou batido isso. Só que eu fiquei muito mal. Então eu lembro que eu tinha 24 anos nessa idade. Aí eu disse para eles assim, olha, desculpe, mas eu não quero mais fazer essa história de trazer artista aqui. Eu vou infartar com 24 Fura comigo anos, e eu que sou muito jovem, eu quero infartar jovem, não sei o que. Eu lembro que eu falei exatamente isso. E aí os donos da boate, que eram meus amigos, eles falaram, não, Leão, fica tranquilo. Você continua aqui com a gente, porque eu era contratado em carteira nessa boate, assim como eu era contratado no Jornal da Tarde. Eu ganhava o mesmo salário que eu ganhava no Jornal da Tarde, e era muito bom salário, eu ganhava na boate. Olha que loucura. Então, foi aí que eu comprei meu apartamento, que você conhece. Enfim, estou lá há 42 anos, né? Foi nessa época. E aí eles falaram, não, você continua aqui como nosso assessor, nossas relações públicas, mas a questão dos artistas, tem um rapaz que a gente conhece que gosta muito de você e diz que nunca veio aqui procurar emprego porque não quer tirar o seu trabalho, mas que adoraria fazer o que você faz. Eu falei, quem é? Augusto Liberato. Eu digo, ele é meu amigo, trabalhei com ele no teatro. Então, podemos trazê-lo? Pode. Aí o Augusto apareceu, ele estava começando a fazer a sessão premiada
do SBT como apresentador. Aí eu entendi que a tal empresa que queria dedicação total era o SBT, né? E ele tinha começado lá como boy, depois passou a ser produtor, virou o melhor produtor do SBT, considerado assim por todos inteligente, os né? colegas. Então, ele era incrível. E aí, em seguida, o Silvio reconheceu o trabalho dele e botou ele como apresentador da sessão premiada. E aí logo virou sucesso, aí logo ele veio Viva a Noite, aí foi. E com isso nos reencontramos e ficamos amigos para a vida. Infelizmente, uma vida muito breve, né? Porque ele, nossa, estaria fazendo sucesso até hoje, né? E um querido mesmo, né? Então ficamos muito próximos daí. Participei do Viva a Noite sempre, participei do Sabadão Sertanejo. O Rose Rosinha foi um dos artistas que mais fez o programa do Gugu. Exato. Infelizmente, quando ele faleceu, o pessoal do Fantástico nos ligou para que a gente desse uma entrevista, a gente nem quis falar sobre isso, que foi... Eles procuraram lá, o Rose Rosinha fez 9 programas seguidos, fora os intercalados, né? E era sensacional participar dos programas dele. Era uma alegria aquele programa, era né? sensacional. Era uma coisa... Todos os programas que ele fez, Domingo Legal, todos. Cansei de fazer aquela prova da bexiga, lembra que sempre sentar. Suzana Vieira sentou no meu colo na bexiga, caiu com a perna aberta, foi capa do Notícias Populares, ela aparecendo a calcinha branca dela, assim. Então, ei, fase boa. Ô, Leão, toma uma aguinha aí. Chegou aqui, já chegou para nós aqui o pãozinho de queijo. É que tava faltando, por isso que eu fiquei falando. Na verdade, o pãozinho de queijo tava lá fora, né? Esse pãozinho de queijo, ele é sensacional. É um pãozinho de queijo saboroso, a marca, sabe? Nós temos ele, assim, vários sabores. A gente tem ele com queijo, no total, com requeijão. Esse é o doce, com goiabada. Nós temos ele com calabresa, o frango é fora de série. Você consegue colocar aqui para nós o nosso do pão de queijo saboroso? Sensacional. Todas as pessoas... Eu não era fã de pão de queijo. Não? Não, eu não era fã, mas depois que eu conheci o pão de queijo saboroso, é assim, é muito queijo. A carinha dele é apetitosa. Nós temos a linha gourmet, é assim, sensacional. Posso roubar um? Claro, fica à vontade. Tem você pôs guardanapinho, tem um guardanapinho. Esse aqui é representado pelo nosso amigo Natan, da distribuidora Rox. Né? Então, se você Natan também quiser ser um distribuidor, um fornecedor, só entrar em contato com o Natan, da distribuidora Rox, que ele vai atender você da melhor forma possível. Eu sou apaixonado. Inclusive, depois, Leão, como eu já sei seu endereço, eu vou mandar um kit lá para você do nosso pão de queijo e você vai, assim, se deliciar ainda mais. Que ele é muito bom. Deguste. E eu estou falando aqui que o nosso podcast é Bate-Papo com Diego Rezende e Rosinha. O Diego, mais uma vez, está fazendo as viagens dele, sabe? E ele quer que eu trabalhe. Só eu que trabalho, Leão. Ele vive viajando. Né? Uma vez está em Las Vegas, outra vez está em Dubai. Essa vez ele não falou para onde ele foi, mas me deixou aqui também trabalhando. Mas não tem problema, a gente gosta de trabalhar, né? E vida que segue. Ninguém mandou notar que você perdeu essa big entrevista aqui de conhecer o Leão. Ô, Leão, deixa eu falar uma coisinha. Você, sim, participou de programas icônicos, de todas as emissoras, bastidores. Você conhece tudo muito de perto, muito lá. Mudou muito a forma de se fazer televisão de lá para cá? Eu acho que a televisão ficou preguiçosa. Eu sou do tempo em que o produtor produzia. Hoje o produtor entrega a ficha para o apresentador, traz a água para o entrevistado, e fica nisso. Eu sou de um tempo que o produtor criava. Hoje em dia eles inventaram o tal do vamos comprar formato lá de fora, né? Então acho que os produtores lá de fora trabalham, porque os formatos vêm. E os daqui, infelizmente, perderam a chance de criar. Né? Então nós falamos aí de Viva a Noite, Domingo Legal, era uma loucura de produção. Os programas do Silvio, né? Os programas do Silvio, show de calouros que eu fiz durante anos, eu tinha que encontrar aqueles calouros engraçados, tinha que ter tinha o Valentino Guzzo. Nossa, o Valentino. Meu querido Valentino Guzzo, que fazia esse show de calouros. As pessoas que ele colocava ali, depois a Lucimara Parisi,
minha querida, que lá no programa do Ratinho, enfim, eram programas que realmente criavam, né, coisas para emocionar o público, né? Hoje em dia a gente não vê isso, é uma coisa meio preguiçosa, eu acho é isso, sabe? Aí inventaram que musical não dava audiência, né? E aí eu falo sempre isso com o Ratinho quando a gente está junto, de que isso é uma invenção, que o musical só não dá audiência quando ele é mal colocado, quando ele é frio, quando ele é o jeito que a Globo faz. Né? Aquela coisa fria, a pessoa entra, canta, vai embora, não tem uma Um conversa, bate-papo, né? não tem um Como tá, deixa de bate-papo, né? ser. Porque era isso que prendia, a história do artista, né? Saber o dia a dia, O dia a dia, os curiosidade. bastidores, né? Todo. E isso sempre encantou o público, né? E, infelizmente, isso foi meio que Ficando para trás. abolido, né, da Ficando para televisão. trás. A televisão brasileira ficou muito sem graça, eu acho que está muito sem graça. Tanto é que os programas de fofocas, né, os programas de bastidores, ainda fazem muito sucesso, né? Porque, e são poucos programas assim que resistem e tal. Porque está sem graça, a televisão ficou sem graça. E aí com a internet, vê assim, a internet roubou o espaço da televisão. Mentira! A televisão é a televisão, a internet não consegue fazer coisas que a televisão faz, né? Com certeza. E vice-versa, né? Então são coisas paralelas. Eu acho que não, em vez de aproveitar a internet, simplesmente se abriram mão da sua existência pela internet. Eu acho que isso é que, né? São coisas completamente diferentes e paralelas. Não tem que a televisão deixar de ser televisão, a internet não tem que deixar de ser internet. E também tem a questão do dinheiro, né? Fala assim, o dinheiro agora está todo na internet. Só que quem é da internet não vê esse dinheiro, né? O pessoal da televisão não está vendo mais esse dinheiro. O rádio também não está. Então não sei onde está esse dinheiro, mas... Tá por aí. Exatamente, né? Ô, Leão, você sempre foi muito direto nas suas opiniões, nas suas colocações. Você sofreu assim, pressão de patrocinadores ou da própria emissora nesse sentido, quando você tinha que falar alguma coisa? Você comunicava antes que ia fazer, não? Não. Eu sempre briguei pela minha liberdade. Eu lembro quando eu estava na Rádio Globo, uma vez a Xuxa foi lá na direção da Rádio Globo dizer que eu criticava muito ela, tal, para me tirar do ar. Aí a direção da Globo, isso me marcou muito. A direção da Globo disse para ela o seguinte: lá você é a nossa rainha, aqui ele é o nosso colunista. Entendeu? E cada um no seu lugar, isso né? maravilhoso. Eu senti uma pressão, engraçado, né? As pessoas falavam assim: precisa de uma mulher do seu lado, porque mulher é que vende. Por eu ser gay e tal. Então eu sentia isso, esse preconceito velado, né? Então sempre tive que apresentar programas com algumas apresentadoras, algumas maravilhosas, como Claudete Troiano, Ione Borges, Regina Volpato, várias maravilhosas, né? A Kátia, eu nunca trabalhei com a Kátia, mas é uma pessoa muito legal. Mas tive lá aquelas lacraias todas que tentaram puxar meu tapete e tal, né? Não vou nem citar os nomes, porque elas não merecem, né? Mas tem uma que está no ar até hoje de manhã e na televisão fazendo muito sucesso, mas é uma lacraia. e todo mundo sabe já, né? Das histórias todas, foram muitas histórias, e outras acabaram a carreira, porque realmente eram... Ficaram pelo caminho. Eram do mal mesmo, entendeu? Era gente do mal. E a televisão tem essa coisa mesmo. Você não faz história se você é mau caráter. Uma hora... uma hora desaparece. Então, teve apresentador, né, que inclusive usava meu nome, lembra? E que desapareceu porque não era do bem, né? E teve apresentadoras várias que desapareceram, né? Tem uma que vive ameaçando voltar, mas não volta, a tal que fez a macumba para mim, né? Então tem tudo isso, quer dizer, eu enfrentei, e tinha esse preconceito velado que falava assim, tem que ter uma mulher porque senão não vende.
que eu nunca entendi por quê. Eu acho que quem vem, tem tantos programas de homens, né? O Raul Gil, o Silvio Santos, fizeram Grandes carreira vendedores, vendendo, né? Então, e por quê? Por eu ser gay, sabe, não tem, ao contrário, tem um público, depois se descobriu, inclusive, que o público LGBT que chamavam de Gigantesco. minoria, é gigante. Gigantesco. Como diz meu amigo Miguel Falabella, a gente não procria, mas se alastra, né? Então eu acho que é uma grande bobagem, um preconceito, que felizmente eu acho que foi vencido, Graças né? a Deus. E tem essas coisas. Mas assim, o que eu dizer, eu acho que a única emissora que eu tive mais problemas, engraçado, eu não vou nem dizer o nome da emissora, mas é uma emissora que diz que não tem o rabo preso, que o jornalismo é não sei o que, tal. E foi a única emissora que dizia assim, esse aqui você não pode falar porque é amigo do dono. Esse aqui você não pode falar porque é amigo do apresentador do programa policial. Podava mesmo. Entendeu? Então, foi a única emissora onde eu senti isso. E nem é a maior emissora, nada, né? Mas sentia muito isso, tinha essa pressão dentro, assim, por compromissos, sabe, assim, que você percebia que tinham por trás, né? Mas de resto, nunca tive. Não vai mexer com isso aqui, não. Aquela história. No SBT eu fui muito feliz, na Gazeta eu fui muito feliz. A Record é uma emissora muito fria, é uma emissora estranha. Uma vez, uma grande amiga minha disse o seguinte: eu vou sair dessa emissora da Record, porque ela fazia novelas lá, porque foi chamada para renovar e ela falou, não vou renovar. Ela era minha amiga, minha irmã, e aí ela me falou, vocês sabem quem é? E aí ela falou assim, eu falei, você não vai renovar, mas não vai ser legal, o salário não é legal? Ela falou, o salário é ótimo, mas é uma emissora sem alma. E é engraçado isso, eu trabalhei na Record diversas vezes, trabalhei com Ratinho, trabalhei com Ana Maria Braga, e trabalhei também na rádio muitos anos. E é realmente isso. Sentia essa... Cada dia eu falava, nossa, minha amiga realmente era uma pessoa incrível, porque ela falava umas coisas e ela disse isso, é uma emissora sem alma. É o que a gente sente na Record. Sabe, apesar de ser uma emissora ligada a uma igreja, né, que deveria ser mais, é uma igreja sem alma, é assim, sabe? Fria. É fria, né? A Globo é fria, mas é de um outro jeito, mas a Globo tem alma, né? Lá não tem, é engraçado isso, né? Agora as outras, todas, CNT, todas as emissoras que eu passei, eu fui muito feliz. Qual, assim, a celebridade, o ator, okay, que mais se surpreendeu no meio artístico, ou pro bem ou pro mal? Prefiro falar pro bem, né? Se eu for falar o mal já tem essas pessoas aí que eu falo. Mas eu acho que foi Ivete Sangalo. A Ivete é de uma simpatia. Tem outra, Sabrina Sato. São duas. Eu era encantado, apaixonado por Hebe Camargo, né? E pela minha amiga Elke Maravilha. Foram duas pessoas que de um carisma, de uma coisa... Hoje em dia se usa muito vulgarmente a palavra carisma. Carisma não é para todo mundo. Carisma é quem nasce com ele. Carisma, como eu falo, não se compra na farmácia. E essas que você falou aí, nem diga, né? São duas que realmente eu sempre fui encantado com as duas. Eu acho que duas artistas que surgiram depois e que têm essa coisa do carisma Sabrina Sato e Ivete Sangalo. São duas pessoas que você gosta de estar perto, que você quer ser amigo, que você, né? E a Ivete tem isso, a Ivete é de uma verdade, trata todo mundo da imprensa Ela bem, é muito sincera, né? Sincera. Se ela gosta, ela não gosta, se ela não gosta, ela brinca, ela fala, mas sem agredir as pessoas e tal, mas ela fala, né? E a Sabrina é a mesma coisa. Sabrina é de um encantamento com a imprensa. Chega no carnaval que você vê isso, vem milhares, ela é das pessoas que mais badalada do carnaval, né? Vem todo mundo para cima dela, todo mundo quer ver a roupa que ela tá, como é que ela vai tá sempre, né? Tá sempre impecável, sempre com novidades e sempre atende todo mundo. No último carnaval agora ela levou flores para os jornalistas e tal, distribuiu. Sabe, ela é realmente um encanto de pessoa. Realmente são duas que eu só falo. Como surgiu o Dignidade Já, o bordão? Em 1984, nós vivíamos aquele fenômeno
das diretas Direta já. já. Né? A gente, enfim, conseguiu derrotar finalmente a ditadura. Infelizmente, demos uma anistia, que agora não devemos dar, né? Porque a gente percebeu que, como a gente errou dando anistia para gente que não merecia, né? E agora temos de novo essa questão, eu acho, lá do 8 de janeiro, né? Eu acho que não se tem que dar anistia de jeito nenhum, porque quem faz uma vez, faz de novo. Então tem que se respeitar isso. E aquilo que fizeram é aquilo que todo mundo, os políticos do bem estão falando, né? Eu disse assim, ué, se fizesse na tua casa, entrasse lá, quebrasse tudo, você dava anistia? Não é? Então por que o Brasil tem que dar anistia? O povo brasileiro tem que dar anistia para quem foi lá no nosso palácio, quebrou tudo, fez aquela coisa, queria matar o presidente, queria matar o vice-presidente, queria matar o presidente do Supremo. Por quê? Alguém que vai na tua casa e ameaça você, quer matar você, você vai dar anistia? Mas na época deram anistia, né? E até hoje a gente se arrepende disso, né? Porque tem gente que acha que não teve ditadura, justamente porque a gente deu anistia. Então os bandidos ficaram, né? Passaram batidos ali. Então nessa época a gente vivia esse fervor, vamos voltar depois de 25 anos a votar para presidente da República. E aí, quando o Carlos Brickman me chamou para a Folha da Tarde, ele trabalhava comigo na Rádio Gazeta, aí ele teve a ideia de me transformar em crítico de televisão e colunista, né? Foi quando eu falei lá, quando o Nelson também começou, quando a Sônia também começou. E aí ele falou, eu quero que você escreva uma coluna diária e uma crítica diária sobre televisão. Eu falei, tá. E aí comecei a coluna, no dia seguinte ele me ligou e falou, garoto, você é um sucesso. Eu falei, por quê? Ele falou, primeiro porque não para de chegar fax aqui, elogiando a tua coluna tal, e a tua crítica. E o Ferreira Neto veio aqui pedir sua cabeça. Eu falei, isso é bom? Ele falou, isso é ótimo. Eu não entendi o Ferreira Neto, na época tinha uma respeitado, coluna, né? E era uma coluna de televisão, né? Aí eu até perguntei para ele, mas não tem a coluna do Ferreira Neto, isso antes de começar. Ele disse, a coluna do Ferreira Neto é a coluna do Ferreira Neto, eu quero uma coluna de televisão. Eu falei, entendi. E assim começamos. E aí virou esse sucesso, depois de alguns dias ele falou, Leão, só está faltando uma coisa, um fecho para a sua coluna, uma frase que encerre a sua coluna todos os dias, uma marca sua. Aí eu fiquei pensando, ele falou, pensa e amanhã você, na próxima coluna você já coloca, aí a gente vê se aprova. E aí quando chegou no dia seguinte, ficou aquilo na minha cabeça, aí eu falei, bom, nós vamos votar para presidente da República. Eu estava imbuído, porque, como eu falei, eu não queria ser jornalista por causa da política, mas imagina... Acabou se envolvendo. Eu sou de um berço político, então quando eu percebi, eu era uma pessoa muito política, né, muito politizada e tal, e sou até hoje. Então eu comecei a pensar, eu estava muito envolvido com aquela energia da volta das diretas e tal. E aí eu pensei, né? Falei, vamos votar para presidente da República. O que falta no Brasil? Aí eu pensei, comida na mesa do brasileiro, educação, saúde. Aí eu falei, como é que eu posso... São coisas básicas. Resumir isso, né? Como é que eu posso resumir isso numa palavra? E aí veio dignidade, né? E aí, como estava na direta já, a coisa veio imediata, assim, dignidade já. Eu lembro que no dia que eu escrevi dignidade já no encerramento da coluna, no dia seguinte já saiu publicado, e aí Nair Belo me ligou, Lolita me ligou, Hebe me ligou, um monte de gente me ligou, dando os parabéns. Ai, que maravilha, é isso que está faltando, não sei o quê, tal. Aí teve, depois de uma certa época, políticos que quiseram comprar a minha frase, que eu neguei e tal, porque eram sempre políticos do mal, né? Sempre os da direita. Os oportunistas. Né? Os oportunistas, Então foi muito legal. É uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter criado, né? Assim como o orgulho de ter criado a parada do orgulho LGBT. Inclusive, muita gente associou o meu Dignidade Já à minha luta LGBT, né? Que eu sempre fui, né? Atuante. Uma bandeira, essa coisa da luta LGBT, criei a parada junto com mais 74 amigos,
Marta Suplicy, Eduardo Suplicy, Carlito Maia, Tereza Maia, nossa, eram tantos, nós éramos 75, por isso que eu tenho certeza do número, porque a gente se reunia num hotel de madrugada, quando saía do teatro, quando saía de boate, quando saía de festa e tal, o pessoal ia todo lá para o Hotel Dourado, que ficava ali em frente à Biblioteca Mário de Andrade, em São Luís. Eles serviam o café da manhã, em vez de manhã, eles já começavam a servir a partir da meia-noite. Foi uma coisa que eles tiveram ideia e que era um sucesso, porque era um café completo, né? E vinha pãozinho, bolinho, né? E a gente ficava lá de madrugada, saía dos lugares, ia para lá com fome, aí pedia um café da manhã completo e começava a ir conversando. E aí começou uma época que todo dia que a gente chegava tinha uma história triste para contar. Porque você viu, tem um travesti que estava ali uma travesti que estava ali na calçada, a polícia do Riquete chegou, espancou, tirou o dinheiro dela, deixou ela toda ensanguentada na rua, ou levou presa, como se fosse um bicho. E todo dia tinha uma história triste assim para contar. E era frequente, né? Essa polícia do Maluf era uma polícia truculenta, tinha um tal de delegado Riquete que fazia esse serviço sujo em São Paulo. Ou então, assim, como era a época, começou o boom da AIDS, né? Então, assim, meu amigo, que a família mandou embora lá de Minas Gerais, botou ele para fora porque descobriu que ele era gay e tal, disse que ele era vergonha da família e tal, ele veio para São Paulo, se deu muito bem, aí casou com um rapaz, aí agora que ele faleceu com AIDS, a família veio lá de Minas Gerais, ou de qualquer lugar do Brasil, né? Porque eu lembro de uma história de Minas Gerais, por isso que eu estou falando Minas Gerais, mas todos os lugares do Brasil tinha gente preconceituosa, famílias preconceituosas, mandavam os filhos embora de casa, eles vinham para São Paulo, alguns davam muito certo, outros acabavam na rua, como travestis e tal, né? Mas assim, eu conheci alguns que deram muito certo, viraram jornalistas incríveis e tal. E um deles era de Minas Gerais. E aí a família, quando ele faleceu, veio lá de Minas Gerais. O apartamento é do meu filho, o carro é do meu filho. Pôs para fora, mas não pegou o namorado, botou o namorado na rua e tal. E histórias tristíssimas. Teve até uma atriz da Globo, que o pai era um diretor da Globo, e que o pai tinha um caso com um ator da Praça é Nossa. Não sei se eu estou autorizado a falar os nomes hoje, mas enfim, que era meu amigo, era um participante da Praça é Nossa e tal. E quando ele morreu, o pai, com AIDS, a filha e o filho, que eram dois atores, a filha era uma atriz famosa, vieram aqui para São Paulo, moravam no Rio, vieram para São Paulo e falaram, o apartamento é nosso, em Higienópolis, não sei o quê. O super apartamento, tiraram esse ator da praça, que morava 20 anos com o pai deles. Botaram ele na rua com as malas, com tudo, e pegaram o apartamento, pegaram os bens, aquelas coisas. Então eram histórias assim, entendeu? E a gente chegava, cada um tinha a sua história contando. Então imagina o Carlito Maia, ele era Relações Públicas da Globo, a Tereza Maia, a esposa dele, tinham artistas plásticos, com os namorados, tinham intelectuais, né, escritores e tal. Eram 75. Eu lembro eu falei assim, vamos fazer o quê para acabar com esses problemas? Vamos fazer uma parada, né, e botar o povo na rua e tal. E aí eu falei assim, mas vamos fazer uma parada de um jeito brasileiro, não que nem os americanos fazem e tal. Vamos fazer uma parada brasileira e tal. E criamos a parada e fomos para Praça Roosevelt, onde por acaso eu moro hoje, e do lado ali, né? E vamos para lá e tal, e vamos fazer... e fizemos umas faixas com as madeirinhas assim, segurando e tal. Eram 75, por isso que eu lembro muito do número. Eles tinham 220 PMs tomando conta, porque ainda era o fim da ditadura ainda, né? Então ainda tinha aquele resquício, aquela polícia truculenta, aquela coisa. Então tinha 220 PMs cercando a praça e a gente contou, né? Assim, nossa, tem 220 PMs para tomar conta da gente, nós somos 75. Tem 3 vezes mais. Por isso que esse número ficou tão marcado na minha cabeça. E, bom, deu tão certo, apesar de tudo, o movimento, que no ano seguinte nós formamos a Associação da Parada,
né? E aí no ano seguinte, por isso que a gente conta com a primeira da Paulista, que já tinha 1 milhão de pessoas na rua. Hoje são 5 milhões, está uma loucura, né? E é isso. Eu acho que a parada mudou um pouco, pegou um caráter um pouco mais. Talvez tem gente que critica, ficou muito comercial. Mais festivo, assim. Né? Artistas. Sempre foi festivo. Que a ideia era essa, era que a gente reivindicasse com alegria, sem pegar em armas, nada disso. Era uma coisa de paz. Essa era a ideia da parada. Então, que fosse uma coisa alegre, divertida e tal. Hoje o que ganhou, eu acho que é um caráter comercial, você tá falando. Comercial no sentido assim, de que cantores famosos querem participar, mas querem ganhar. Então eu acho que ou você vai pela causa, né? Isso é minha posição, gente. Ou você vai pela causa, ou então não interessa. Ou não vai, né? Então é gente que vai só para aparecer, que vai, entendeu? Eu acho que perdeu um pouco nesse sentido. Mas eu continuo indo todas as paradas, todos os anos. Nunca faltei a nenhuma. Teve um ano que eu estava com pneumonia e que como eu moro ali, a parada desce a Consolação, eu fiquei na janela, enrolado em cobertor, mas apoiando a parada. E nunca faltei, faço questão de ir todo ano. Meu amigo Nelson, que é o presidente atual da parada, e eu acho fundamental. Eu acho que, porque fala assim, mas por que ainda tem a parada? Porque ainda há violência contra os LGBTs, ainda há preconceito. Né? Então, enquanto houver preconceito, enquanto houver, ela faz todo sentido. Né? Isso é muito Leão, o nosso programa você passa rápido, tá vendo? Eu falo muito. Não, né? mas já está no finzinho. Mas antes de nós terminarmos, eu sempre faço uma pergunta, nós fazemos, que é assim, incomoda, o que mais te incomoda e o que mais te deixa feliz? Bom, o que mais me deixa feliz atualmente é minha família, meus netos, minha Laurinha, o Davi, que está com 2 meses. Enfim, eu sou apaixonado pela minha família, minha filha Bia e tal. Eu acho que foi uma construção na minha vida muito importante, que veio meio que como um presente de Deus e sempre me deixa feliz. Claro que nós temos problemas, temos que resolver questões e tal, mas é a minha família, assim, é meu porto seguro, é minha alegria, é o que me comove, e que falou da minha família, eu já me emociono e tal. E o que me deixa muito pé da vida mesmo é a injustiça. É injustiça, é gente canalha, é gente que é contra a arte, é gente que tentou boicotar os artistas, né? Eu acho que é isso. Acho que o nosso país precisa acordar. Eu sei que há uma guinada para a direita no mundo, né? Infelizmente, mas é preciso dizer que o que está aí é engraçado, porque não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão de bem e mal. Né? Porque o que a esquerda sempre propôs é a favor do povo, né? No mundo inteiro, mas aqui no Brasil especialmente, onde o nosso povo é muito sofrido, sempre foi uma luta pelo povo. E é impressionante que tenha um povo que não perceba isso. Então, quando eu vejo um preto, um pobre a favor de Bolsonaro, eu fico arrepiado. Eu falo, como é que pode? Né? Porque se o milionário fazendeiro é a favor dele, é claro, porque ele sempre defendeu os interesses dos ricos, dos poderosos e tal. Agora, quando eu vejo um pobre, uma pessoa do povo, iludida, né, querendo, ou então um preto, um homossexual aplaudindo Bolsonaro, realmente me dá uma tristeza profunda na alma, da impressão que o ser humano deu errado. Porque não é possível, né, que alguém seja contra a felicidade do povo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que 2026 está chegando, é hora de votar. Eu acho que a gente precisa pensar com muito cuidado, com muita delicadeza pelo futuro do nosso país. Até porque eu sei que daqui a pouco não estou aqui, mas eu sei que meus netos vão estar aqui, minha filha vai estar aqui. Então, eu queria deixar um mundo melhor para eles. Então, eu peço a você que vote conscientemente em 2026. É isso. Maravilha! Antes de você sair, chegou aqui o seu kitzinho. Pode trazer aqui. Você vai levar para casa. Nosso motorista vai te levar depois. E é o kitzinho do pão de queijo, tá vendo?
É um pãozinho gourmet, saboroso, ó, pão de queijo, tem o dadinho, tem o de goiabada. Você vai levar para casa esse kit maravilhoso. Nossa, muito E o pessoal obrigado. da Saboroso, através da Rox, do nosso amigo Natan, tá mandando para muito você. obrigado, viu? querido. Pois viu? você pega adoro aqui. pão de adoro queijo, né? Então, tudo que tem a ver com queijo eu amo. Então, obrigado pelo carinho mesmo. Vou levar com muito carinho e vou saborear com a minha família lá. Obrigado, viu? Jean, foi um prazer Oi. tê-lo aqui, viu? Passa rápido, num bate-papo Passou, né? gostoso, tranquilo. Bom, né? Entre amigos passa muito rápido. Eu falo rápido. Se você quiser deixar suas redes sociais. Bom, é @Leão Lobo TV, né? Tem também meu Facebook, que é Leão Lobo Oficial, e tem o meu X, que é @Leão_Lobo. Me sigam lá. Obrigado pelo carinho sempre. Dignidade já. Nós é que agradecemos. O bate-papo Diego Rezende e Rosinha termina por aqui hoje, mas na próxima semana tem muito mais.